Jó é lembrado e apresentado sempre em pregações e louvores como um homem perfeito, o qual Deus usou para calar Satanás. Mas quando nos aprofundamos em sua história, vamos ver que Jó não foi tão perfeito assim e nem teve toda a paciência que pregam. Então, quem realmente era Jó? Jó teve sua história relatada por diversos povos. Estima-se que tenha vivido entre os séculos 5 e 6 a.C. e teria por volta de 70 anos quando sua fé foi provada. Ele viveu na terra de Uz, tinha 7 filhos e 3 filhas com sua esposa. O seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha inúmeros servos, sendo assim o homem mais rico e próspero do Oriente. Seus filhos e filhas davam banquetes, vivendo felizes em harmonia, e Jó, como a Bíblia descreve, seguia em retidão, adorando a Deus e até mesmo oferecia sacrifícios pelos pecados dos seus filhos que pudessem ter cometido, por precaução. Mas vamos nos aprofundar na sua história e ver o que muitos não revelam sobre ela. Em um dia, estando Jó em casa, quando seus filhos e filhas estavam em um banquete na casa de seu primogênito, veio um mensageiro, trazendo a notícia de que os sabeus atacaram e levaram todos os seus bois e jumentos, matando à espada todos os seus servos que estavam lá, sobrando apenas o que trouxe a notícia. Antes mesmo que ele terminasse de contar o ocorrido, chega outro mensageiro, dizendo que fogo caiu do céu, matando todas as ovelhas e servos que estavam cuidando delas, sobrando apenas o que trouxe a notícia. Enquanto o segundo mensageiro ainda falava, chega um terceiro mensageiro dizendo: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, eu fui o único que escapou. Quando esse ainda falava, chegou o quarto mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou. Então Jó levantou, rasgou seu manto e raspou sua cabeça. Prostrou-se com o rosto na terra, dizendo: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. Jó não sabia o motivo de tudo o que estava acontecendo com ele, pois pelo que a Bíblia relata, ele permanecia um homem reto e temente a Deus. E é importante lembrar que naquele tempo, as pessoas entendiam que quando coisas ruins aconteciam com alguém, era porque essa pessoa tinha pecado. Mesmo com tanta destruição repentina, Jó não murmurou nem culpou a Deus. Pelo menos até esse momento, pois a história não acaba aqui. Como se já não bastasse tudo o que perdeu, Jó se viu com o corpo tomado por feridas, da ponta dos pés à cabeça, ao ponto de pegar um caco de louça para se raspar. Nesse ponto, a esposa de Jó já havia desistido, e disse a Jó que amaldiçoasse Deus e morresse. Mas ele a repreendeu, chamando-a de louca e dizendo: aceitamos o bem de Deus e não aceitaríamos também o mal? E aí pensamos, sim, então Jó foi reto e totalmente paciente e santo, porque mesmo diante da perda de tudo, e até mesmo da saúde, não questionou a Deus. E aí está o problema. As pregações e louvores costumam repetir apenas as frases de total fidelidade a Deus que Jó declarou no início da história. Mas isso se resume apenas aos 2 primeiros capítulos do livro. Esse livro é um dos que mais tem coisas a nos ensinar. E se vermos sua história de maneira tão superficial, podemos cair em engano. A Bíblia descreve no começo do livro o motivo de tudo o que estava acontecendo com Jó. Satanás chegou ao céu junto com os filhos de Deus, entrando em sua presença. Deus logo perguntou: de onde você veio? Respondeu Satanás: de perambular pela terra e passear por ela. Disse Deus: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro, que teme a Deus e evita o mal. Respondeu Satanás: será que Jó não tem razões para temer a Deus?
Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque diretamente nele, respondeu o Senhor. E foi aí que tudo começou. Satanás ainda voltou à presença de Deus outra vez, para ter a permissão de ferir a Jó com a doença. Enquanto Jó, sem saber de nada disso, permanecia sobre as cinzas com suas feridas, 3 amigos seus, Elifas, Bildade e Zofar, sabendo o que acontecia com Jó, saíram de suas terras para ir até ele, dar consolo e solidariedade. Ao chegarem, vendo o estado horrível de Jó, rasgaram suas vestes e colocaram terra sobre suas cabeças. Sentaram-se no chão com ele, e permaneceram ali por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, pois viam que o sofrimento de Jó era grande demais. Depois disso, como é relatado no capítulo 3, Jó finalmente quebra o silêncio. E aqui as coisas começam a mudar. Se inicia um longo diálogo entre os 4, onde algumas frases, quando paramos para prestar atenção, nos mostram como foi a realidade da situação. Muitos, quando escutam falar de Jó, já pensam nele passando por todas essas coisas totalmente sereno, passivo, com tranquilidade sobre-humana para a situação em que estava. Mas quando começa a falar, Jó já mostra que queria morrer, como no versículo 3 e 4, que diz: Pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se naquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a sua luz sobre ele. E no verso 11 diz: Porque não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre? E seus amigos argumentaram com ele, cada um com seu ponto de vista, mas o discurso de Jó permanece e vai além. E aqui até mesmo parece que não é a mesma pessoa que falava no início da história. No capítulo 9, versículo 17, ele diz: Ele me esmagaria com uma tempestade e sem motivo multiplicaria as minhas feridas. Se Jó diz que Deus faria isso sem motivo, está dizendo que Deus é injusto. No mesmo capítulo, nos versículos 21, 22 e 23 diz: Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Pois isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Aqui não parece mesmo ser o mesmo homem do capítulo 1. Nesses versículos, Jó diz que Deus sente prazer em torturar e ver o sofrimento, e ainda que zomba do desespero de inocentes. Chama Deus de masoquista ou psicopata, se fosse falar em nosso vocabulário atual. E o discurso dele segue tão pesado quanto no capítulo 10. Mas diante de palavras tão pesadas, Deus não deveria ter castigado e repreendido Jó por suas palavras? No final do livro, Deus repreende seus amigos ao invés dele. Mas o que seus amigos disseram não estava correto? Como que Zofar diz no capítulo 11, dos 5 ao 8? Ah, se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? O que nunca falam sobre a história de Jó é que, apesar de ser chamado de íntegro e temente a Deus pelo próprio Deus, e de Deus dizer que não há ninguém como ele na terra, ele era um homem e murmurou e questionou a Deus sim. E o que seus amigos disseram estava correto. Mas apesar disso, entre os 4, quem foi íntegro na história foi realmente Jó, mesmo parecendo contraditório. E a palavra que desvenda esse mistério é sinceridade.
A minha intenção em te mostrar as coisas que Jó falou não é de maneira nenhuma sujar a imagem dele, porque foi sim um grande homem de Deus, e muito menos te incentivar a agir dessa forma com Deus. Mas o que fica claro vendo a história de Jó por completo é que Deus sabe das nossas limitações e exatamente por ser justo, ele não fulminou Jó por ter falado essas coisas. Ele não sabia da conversa entre Deus e Satanás e sabia que era justo e mesmo assim estava passando por uma situação inimaginável. O grande ensinamento que temos disso é que Jó foi sincero. Não adiantaria falar frases bonitas e religiosas quando seu coração estava cheio daquela dúvida e desespero, sendo que Deus saberia do que ele estava pensando. Somos incentivados a fingir que somos inabaláveis quando passamos por coisas difíceis, sendo que podemos sim perguntar a Deus e buscá-lo em nossas aflições. Claro que não temos o direito de dizer as coisas que Jó disse, mas Deus não se importou com isso porque ele falou em sinceridade, diferente, por exemplo, do povo no deserto, que se esqueciam do quanto Deus tinha feito por eles. E nada do que Deus fazia era suficiente. Reclamavam com suas roupas crescendo no corpo e maná caindo do céu, como crianças mimadas. Eram hipócritas, dizendo que preferiam a escravidão ao invés de tudo que Deus fez. Os amigos de Jó também acabaram sendo hipócritas, por dizerem que fariam isso ou aquilo se fosse com eles, criticando o sofrimento e o lamento de Jó. Nenhum deles poderia imaginar a dor que Jó sentiu, e falaram que buscariam a misericórdia de Deus se acontecesse com eles. Falaram muitas frases bonitas, mas isso não é ter compaixão de verdade. Não adianta querermos enganar a Deus com palavras quando Ele sabe os pensamentos de desespero, questionamento e ira que passam por nossa mente quando somos levados a níveis extremos. E com isso, Jó mais uma vez foi aprovado e abençoado. Por expor sua fraqueza em sua sinceridade, Deus pôde descer e ensiná-lo, tornando-o mais sábio, mais forte e pronto para ter o dobro do que tinha antes. Se tivesse sido hipócrita, engolido o choro e falado belas frases que não condiziam com a realidade de seu coração, isso não seria possível. E a aprovação de Jó termina com ele dizendo: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Lembre-se que, assim como Jó, precisamos ter um relacionamento sincero e transparente com Deus. Só com a ajuda dele podemos nos tornar melhores, e ele sempre saberá de qualquer jeito o que se passa em nossa mente e coração. Mas ele quer nossa sinceridade.